Falar de história da África não significa somente falar da história de um continente. Significa falar sobre como a história se estabelece como um discurso científico e como esse discurso científico entende a trajetória histórica de um continente que, de maneira geral, é visto de forma muito negativa. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai conversar sobre os pilares epistemológicos da história da África e sobre a intelectualidade africana que atualmente busca redesenhar essa tradição histórica tão negativa. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, no geral, história da África é entendida como um nicho temático da historiografia, tal como a história antiga, a história medieval, a história moderna, a história da América e assim por diante. Então, como um campo temático, a história da África entra nos currículos escolares e universitários de maneira muito pouco problematizada. Isso, claro, porque a definição de nicho temático faria com que a narrativa do passado africano continental fizesse parte tão somente de uma estruturação de uma história mundial mais ampla. Uma parte que estaria submetida aos mesmos métodos investigativos da historiografia acadêmica, aos mesmos valores, aos mesmos moldes, e isso permitiria que a história do continente fosse vista a partir de processos eurocentrados. Uma vez, claro, que os métodos da historiografia nascem a partir das experiências acadêmicas e científicas europeias. Ao se europeizar, entre aspas, os métodos de análise da história da África, o passado africano vai ganhando contornos negativos e atrasados. Então, se os métodos historiográficos europeus privilegiam a escrita como a grande fonte documental, a gente veria a África como um continente obviamente sem escrita e, portanto, ahistórico. Se essa historiografia eurocentrada privilegia formações sociais imperiais e estratificadas a partir de aristocracias, a África se torna um continente sem sociedades complexas, baseado em tribos primitivas e assim por diante. Se essa historiografia tradicional sempre busca entender grandes personagens, líderes, escritores e generais, a África se torna um continente baseado numa coletividade sem qualquer agência criativa. Por isso a imagem de um continente selvagem, sem história, atrasado, congelado no tempo, marcado por tribos e comunidades familiares, é tão comum fora da academia. Mas também dentro da academia. Afinal, eu tenho certeza que pouca gente saberia citar culturas e sociedades da África antes da modernidade europeia e ao sul do Saara, sem antes consultar algum livro. Não é à toa também que a África é tratada muito mais como um grande país do que como um continente plural, diverso e histórica e culturalmente muito rico. Essa hierarquia do desenvolvimento histórico nasce junto com as primeiras formulações de uma história mais ou menos acadêmica e racionalizante. Depois do século XVI, os humanistas e os iluministas europeus vão formulando discursos científicos que vão tentando ordenar o mundo natural e o mundo social. Então, enquanto a gente tem os viajantes e os naturalistas europeus categorizando plantas e animais, a gente tem filósofos e pensadores categorizando histórias, passados, presentes e futuros. Autores famosos e canônicos em qualquer currículo universitário de ciências humanas, como Descartes, Voltaire, Vico, Condorcet, Kant, Hegel, eles vão criando um paradigma eurocêntrico de leitura de mundo. O que isso significa? Significa que eles estabelecem uma crença generalizada de que o modelo de desenvolvimento europeu ocidental seria uma fatalidade desejável, entre aspas, para todas as sociedades e nações. Então, o eurocentrismo das ciências humanas é um discurso, um processo totalizante que tem como característica singular a sua reprodução como uma estrutura mental, consciente ou não, que serve para classificar o mundo. Ou seja, como a gente falou um pouco antes, as particularidades da história europeia se tornam uma régua para medir o mundo. E nessa régua, a história da África já nasce como um campo em defasagem. Hegel, por exemplo, que é considerado um dos nomes mais importantes para se pensar a história e a filosofia da história, diz que a África é a terra-criança que fica além da luz da história autoconsciente, encoberta pelo negro manto da noite.
O caráter tipicamente africano é, por isso, de difícil compreensão, pois para aprendê-lo temos que renunciar ao princípio que acompanha todas as nossas ideias, ou seja, a categoria da universalidade. É esse tipo de assertiva que vai criando o instrumental teórico que rebaixa os desenvolvimentos históricos do continente africano, e é muito importante que a gente tenha atenção a isso. Esse instrumental teórico eurocêntrico está na base da história enquanto ciência. Isso significa que o eurocentrismo vai criando não apenas discursos históricos, mas formas de leituras históricas. São as leituras históricas que esperam que sociedades necessariamente tenham escrita, formem impérios e, grosso modo, ajam como as comunidades europeias agiram para que elas se tornem integrantes, então, de uma narrativa histórica universal. Esse instrumental eurocêntrico, que cria a defasagem na historiografia sobre a África, começa a ser criticado no século XX, em especial após a Segunda Guerra Mundial. E essa crítica coincide também com o questionamento do imperialismo europeu e com o início das lutas de libertação na África. Então, a partir dos anos 1950, começam a surgir periódicos especializados em história da África, começam a surgir livros voltados especificamente para a história do continente africano em perspectivas históricas amplas. E é nessa época também que surge uma intelectualidade africana que passa a buscar o diálogo de igual para igual com os estudos feitos na Europa. Talvez o primeiro grande nome dessa intelectualidade africana do pós-guerra seja o senegalês Cheikh Anta Diop, que criou uma corrente de interpretação histórica chamada afrocentrismo. Um dos principais argumentos do afrocentrismo, que Diop defende em vários dos seus livros, foi a ideia de que o Egito era uma civilização negra de origem sul-saariana, e que esse Egito negro teria sido responsável pela origem cultural do mundo mediterrâneo e mesmo do mundo europeu. A tese dessa ancestralidade negra do Egito também atua na criação de uma unidade cultural quemética. O que isso significa? Significa que, em alguma medida, todas as sociedades negras da África compartilhariam uma mesma origem egípcia, e Kemet era o nome que os egípcios davam à sua terra. Por isso, se a África negra advém da unidade cultural egípcia, estaríamos falando de uma história quemética. E segundo Diop, as grandes características do quemetismo seriam as estruturas sociais matriarcais, o coletivismo, o idealismo religioso, entre outras características que a gente poderia encontrar em sociedades africanas ao sul do Saara. Enquanto Diop propunha o afrocentrismo quemético como chave de análise cultural para a compreensão da África, o historiador guinéu Djibril Tamsir Niani chamava a atenção para a necessidade de se entender os relatos orais africanos como fontes tão importantes e válidas quanto os documentos escritos. Então, a partir desse binômio de cultura do Diop e oralidade do Niani, vai se criando uma linha de interpretação que vai tentar renovar aquele instrumental teórico, como a gente viu, é marcado pela especificidade europeia. Ainda nos anos 1950 e 1960, a gente tem também a presença de africanos diaspóricos na construção dessa intelectualidade pós-colonial. E talvez o mais célebre nome desse período seja Frantz Fanon, que foi um pioneiro no debate sobre a colonialidade e o colonialismo, especialmente a partir do seu livro Os Condenados da Terra. Apesar da importância do Diop, do Niani e do Fanon, a historiografia africana ainda teve dificuldade para se desenvolver nas décadas seguintes. De um lado, havia uma série de dificuldades políticas e econômicas que não permitiam um forte estabelecimento universitário, e do outro havia, claro, o peso dos nomes e das instituições europeias e norte-americanas que seguiam firmes, criando a sua própria história da África. Mais recentemente, com os diversos avanços dos estudos pós-coloniais, decoloniais e das constantes mudanças de paradigmas nas ciências humanas, mais nomes da intelectualidade africana têm vencido as adversidades do mundo acadêmico eurocêntrico e ganhado tração. Especificamente para os fins
da nossa discussão e para que a gente possa entender os contornos gerais da intelectualidade e da historiografia africana hoje, eu vou destacar 3 desses nomes: Valentin Yves Mudimbe, Oyeronke Oyewumi e Achille Mbembe. Há, claro, vários intelectuais que desde os anos 1960 e 1970 vêm construindo importantes estruturas de análise histórica e política sobre a África, como Joseph Kizerbo, Amadou Hampâté-Bâ, Kwame Nkrumah, Wole Soyinka, Elikiam Bokolo e Paulin Rutundi. Mas eu acredito que Mudimbe, Oyewumi e Mbembe nos deem o aporte teórico fundamental para que a gente pense o passado, o presente e o futuro dos estudos africanos. O filósofo congolês Valentin Mudimbe é um dos grandes responsáveis por permitir que o campo dos estudos africanos seja compreendido de forma crítica e entendido a partir da sua gênese eurocêntrica. Na sua obra A Invenção da África, Mudimbe nos mostra como a África é pensada a partir de uma biblioteca colonial, ou seja, a partir de saberes, discursos e interpretações que nascem a partir dessa visão hierárquica e colonizadora europeia. Por isso, se diz que Mudimbe faz para os estudos africanos o que Edward Said fez para os estudos sobre o Oriente. Ele dissecou os espaços e os argumentos de poder que efetivamente inventam uma África dos sonhos coloniais. Em outras palavras, Mudimbe aplica as ferramentas críticas que a gente encontra nas obras de Michel Foucault ou Edward Said à construção dos conhecimentos sobre a África. Como Mudimbe é um filósofo preocupado com as epistemes, ou seja, com as condições que possibilitam a criação de conhecimento e seus modelos discursivos, ele também critica os modelos de análise estáticos do afrocentrismo, como aqueles que a gente comentou do Cheikh Anta Diop. Para que a gente entenda então o que Mudimbe chama de gnose africana, isso é, um conhecimento que é independente da biblioteca colonial eurocêntrica, ele explica que as tradições africanas precisam ser vistas em seus movimentos, suas rupturas, suas alterações. E o que isso significa, afinal? Significa que, para o Mudimbe, as tradições e os saberes africanos são conhecimentos históricos e, por isso, são mutáveis e contingenciais. Romper com o congelamento da biblioteca colonial, de um lado, e do afrocentrismo essencialista, do outro, é a maneira que o Mudimbe encontra para historicizar o pensamento e o conhecimento africano. Ou melhor, os pensamentos e os conhecimentos africanos. Seguindo essa mesma linha pós-colonial, a gente tem também a socióloga nigeriana Oyeronke Oyewumi, que assim como Mudimbe, escreve sobre categorias inventadas para a África, e no caso dela, o gênero. Ela é autora de um livro fundamental chamado A Invenção da Mulher, e o seu principal argumento é o de que as visões de gênero ocidentais são tão dependentes do binômio biologia-construto social que elas não dão conta de explicar sociedades africanas como, por exemplo, a sociedade Yorubá. A grande contribuição da Oyewumi é apontar como as análises ocidentais, mesmo aquelas que são comprometidas com a libertação e com o questionamento das estruturas dominantes, criam discursos universalizantes, que, como sempre, apagam e submetem as especificidades africanas. Ela deixa isso evidente apontando como, nas antigas e contemporâneas sociedades Yorubá, as construções de gênero não eram necessariamente presentes e nem eram sistemas de opressão ou de dominação. O principal elemento de organização social nas sociedades Yorubá era a idade e não o gênero. Essa desconstrução dos argumentos de gênero e dos argumentos biológicos colonizantes é possível através de uma investigação do vocabulário e das estruturas discursivas africanas, algo que também é muito caro ao método do Mudimbe. Então, com a Oyewumi e com o Mudimbe, a gente começa a perceber aquilo que foi falado no começo dessa conversa. A compreensão que se cria da África é um discurso de poder, que possui origem e que possui razão histórica.
Seja na história, seja na cultura, seja na relação de gênero, o que a gente encontra é um longo e bagunçado emaranhado de discursos coloniais, né, que são a biblioteca colonial da qual a gente falava um pouco antes. E por fim, a gente tem também o filósofo camaronês Achille Mbembe, que é provavelmente o mais conhecido intelectual africano hoje e responsável por conceitos recorrentes como pós-colônia, afropolitanismo e o mais famoso deles, necropolítica. De maneira bem geral, Mbembe é um intelectual preocupado em pensar a África hoje. E o ceticismo que ele apresenta com categorias clássicas do pensamento afrocentrado o tornam uma figura polêmica na África, por exemplo. No ensaio As Formas Africanas de Autoinscrição, por exemplo, ele critica tanto o que ele chama de nativismo, que são as análises culturais monolíticas, como aquelas do Cheikh Anta Diop, na opinião dele, quanto as leituras africanas que buscam um eterno paradigma de resistência e triunfo para conseguir lidar com a realidade do colonialismo. Mbembe, então, é quase um pessimista em sua leitura do mundo africano. Contudo, aqui nos interessa pensar que, assim como Mudimbe e a Oyewumi, Mbembe aposta na pluralidade e na fragmentação para conseguir entender a história e a realidade da África, ou melhor, das Áfricas. O seu conceito de afropolitanismo, por exemplo, é uma sumarização dessa pluralidade. Entender a história da África é entender a história dos movimentos, é não buscar os essencialismos ou as categorias congeladas no tempo, porque isso apenas trocaria a cara das leituras coloniais, mas elas ainda estariam ali. Por isso, Mbembe privilegia o conceito de afropolitanismo no lugar, por exemplo, de pan-africanismo ou de negritude, porque ele acredita que é no movimento e na contradição que se pode fugir dos essencialismos de compreensão. Obviamente que isso não significa dizer que Mbembe ignora o racismo sistêmico e inerente do colonialismo. E é aí que o conceito de necropolítica entra para explicar as políticas de vida e de morte que surgem dos escombros do imperialismo europeu no mundo. Mas em termos de compreensão do campo da história da África e dos estudos africanos, talvez a maior contribuição do Mbembe seja o debate sobre o afropolitanismo e o debate sobre as formas de autoinscrição. Isso é, a forma com que as Áfricas compreendem suas próprias origens e suas próprias histórias. Então, para concluir, a gente pode fazer uma síntese do que foi dito. A história da África não é um campo neutro e nasce a partir do eurocentrismo que dá origem ao instrumental analítico da historiografia. Esse eurocentrismo é gestado desde o Iluminismo e segue firme e pouco questionado até o fim da Segunda Guerra Mundial. Para tentar balancear os estudos eurocêntricos, a gente começa a ver, a partir dos anos 1950 e 1960, intelectuais africanos que trazem novas possibilidades de análise histórica, como, por exemplo, Anta Diop, com o afrocentrismo e o quemetismo, que buscam assinalar uma origem comum para a África negra, e também Djibril Niane, que garante autoridade documental para os relatos orais africanos. Há muitos outros nomes, também fora da África, que a partir da segunda metade do século XX buscam seguir os passos problematizadores do Diop e do Niane. Mas para essa discussão aqui, eu trouxe 3 nomes africanos recentes então. Valentin Mudimbe, que fala sobre uma biblioteca colonial e sobre as possibilidades de gnose africana. Oyeronke Oyewumi, que fala sobre a invenção da mulher colonial e critica os estudos de gênero que ocidentalizam as sociedades africanas e apagam suas especificidades, e Achille Mbembe, que fala do afropolitanismo e da necessidade de se entender a história da África em seus movimentos constantes, mesmo aqueles que possam parecer negativos ou contraditórios. O que a gente pode tirar dessa discussão é a necessidade de sempre manter a postura crítica e cética com relação às ciências humanas e a necessidade de não se essencializar ou congelar as categorias de análise africanas. É preciso trabalhar com a pluralidade, com o movimento e com a contradição. Alguns conceitos-chave para essa discussão foram paradigma eurocêntrico,
Afrocentrismo, Biblioteca Colonial, Gnose Africana e Afropolitanismo. Você pode ler mais sobre isso consultando a bibliografia que está na tela e que estará disponível também no Padlet da disciplina de História da África 1. Muito obrigado e bons estudos!